Sim. Em CIRDC, a gente vai estar visualizando os principais submódulos do sistema. Algumas pessoas visualizarão mais módulos, outras menos, mas para o treinamento de hoje, basicamente a gente vai focar aqui em planos de gestão de riscos e a parte de cadastros. Para que a gente possa efetuar o cadastro de um plano de gestão de riscos, N itens precisam ser cadastrados primeiramente. Então, esses itens são basicamente as áreas ou cenários de interesse para o plano, o sistema de comando operacional, as instituições e seus recursos que podem estar apoiando na execução do plano, os abrigos. A gente pode estar cadastrando residências, isso é opcional, isso basicamente vai ser usado mais à frente em outros tipos de plano, não necessariamente no de contingência, mas a gente já pode começar a cadastrar. RH institucional, que são as pessoas que vão participar das atividades do plano. Posso estar cadastrando os cidadãos do município, que também, para esse primeiro momento, é opcional, e voluntários. Outro ponto importantíssimo é a inclusão das instruções e os protocolos operacionais. Então, basicamente, são as atividades que devem ser seguidas na execução do plano de contingência. Então, para que a gente possa começar a fazer o cadastramento, basicamente a gente tem que passar por toda essa parte de cadastros e mais a parte de instruções e protocolos. Então, vou mostrar aqui inicialmente a tela de planos, só para vocês terem uma ideia do que é. E logo depois eu vou mostrar cada um desses cadastros que precisam ser feitos primeiramente. Então, quando a gente clica aqui em planos de contingência, inicialmente você visualiza todos os planos que estão cadastrados no sistema. Na realidade, dependendo do perfil, você vai visualizar apenas os planos relacionados ao seu município. Dependendo, se você for um core deck, você pode visualizar de alguns municípios, né, de acordo com sua área de atuação. E se você for um membro da Secretaria Estadual, você estará visualizando todos os planos que já foram cadastrados dentro do sistema. E para começar essa criação do plano, bastaria eu clicar aqui em planos de contingência, adicionar. A primeira coisa que acontece é ele me dar um lembrete aqui, para que eu lembre que eu preciso cadastrar todos aqueles itens que eu falei anteriormente. As instituições, as áreas, os abrigos, SCO, instruções e protocolos e tudo mais. Porque se eu começar a criar um plano sem esses itens, o que vai acontecer é que alguns campos eu vou tentar preencher e não vão ser me dadas opções de preenchimento, porque eu nunca criei esses itens no sistema. Então eu vou cancelar aqui e vou começar pela primeira parte do plano de contingência, que seria o cenário, né? A área em si que vai estar sendo tratada dentro do plano. Então vou voltar aqui, CISDC mais uma vez, menuzinho. Na parte de cadastro vou seguir aqui a ordem, áreas e cenários. A gente cai aqui na nossa tela de áreas de interesse, ela tem um mapinha aqui para que você possa visualizar algumas áreas que já estejam cadastradas ou efetivamente adicionar uma nova área. Então vou mostrar aqui como é fácil criar uma nova área para que a gente possa criar um plano. Clico em adicionar área. Primeiramente eu tenho que definir um nome para essa área. Vou chamar aqui área de teste, né? Vou dizer que essa área está na ilha de Florianópolis. Então estou aqui, dei um nome para minha área. Município predominante. De acordo com o perfil, vocês vão visualizar só o de vocês, então não vai existir essa lista. Eu, como estou com um perfil um pouco maior que o da Secretaria Estadual, visualizo todos. Então vou procurar aqui Florianópolis. Posso indicar um nível risco nativo dessa área, vou botar aqui médio. Tipificar essa área, vou botar como uma área de risco em potencial.
Posso fazer uma descrição aqui qualquer dessa área. E tenho que definir aqui risco. Aqui um dos itens do COBRAD, né, que seria o risco relacionado a essa área. Então, como eu botei uma praia em Florianópolis, eu vou botar aqui o risco de tsunami, por exemplo. Uma coisa que eu tenho que lembrar é sempre de clicar no adicionar em alguns campos, vocês podem visualizar aqui que são apenas listas, como o nível de risco. Nesse caso aqui, é uma lista múltipla, então eu posso estar adicionando vários itens do COBRAD, vários riscos. Então eu tenho que clicar no adicionar, porque se eu não clicar no adicionar, ele não vai preencher a minha gradezinha, ele não vai entender que existe um risco associado. Eu poderia colocar outros se eu quisesse. E vou desenhar aqui agora a minha área. Falei que é uma praia de Florianópolis, vou entrar aqui em Florianópolis, procurar uma praiazinha e vou desenhar. Eu posso usar aqui um círculo, posso usar um ponto fixo ou posso usar um polígono. Vou pegar um polígono aqui, começar a desenhar mais ou menos aqui a área que poderia ser afetada pelo tsunami, né? Aleatoriamente, não estou fazendo nada rigorosamente real. Cliquei 2 vezes e defini aqui minha área afetada. Se eu quiser visualizar com uma visão de satélite, eu posso clicar aqui, visualizo aqui com a imagem de satélite. Supondo que eu tenha errado aqui um pouco o meu desenho, eu posso editá-lo. Clico 2 vezes em cima do desenho, aparecem pontinhos. Os cinzas são simplesmente para esticar. E se eu arrastar um pontinho branco, eu crio um novo vértice do meu polígono. Então posso ir ajustando aqui de acordo com a minha necessidade. Pronto. Supondo que está tudo ok, clico 2 vezes na tela, minha área está definida. Eu venho aqui e salvo. Com a minha área salva, eu já posso iniciar a criação de um plano de contingência. Eu estaria fazendo um plano para essa área. Mas o ideal é que minimamente eu cadastre pelo menos as vulnerabilidades existentes nessa área. Então, tenho N abas aqui que são usadas tanto para planos como para monitoramento, mas diretamente a gente precisaria apenas preencher a de propriedades e a de vulnerabilidades. Então, clicando aqui na aba de vulnerabilidade, eu tenho o botão adicionar vulnerabilidade. Defino aqui um código para essa localização. Então vou dizer aqui XPTO 123, é o código da localização. É um zoneamento urbano, tipo de zoneamento. Qual município? Florianópolis. Região. Não sei o nome daquela região ali, mas sei lá, vou botar aqui praias. Bairro, também não sei o bairro, então um bairro qualquer ali. Vou marcar aqui a minha região novamente. Porque a vulnerabilidade não necessariamente é para toda a área que eu criei. A vulnerabilidade eu posso subdividir ela numa área menor. Então, voltando aqui, estava lá na praia. Eu tinha marcado mais ou menos essa região como um todo, mas essa vulnerabilidade que eu vou marcar nesse momento é só desse pedacinho aqui. Fechei aqui o meu novo polígono. Aí eu coloco aqui o detalhamento da área, posso dizer que tem um hotel aqui nesse pedacinho, famoso, bonito e tal. Falar muito sobre ele e o que pode acontecer em relação aqui ao tsunami, caso ele aconteça. Posso definir a quantidade de população que está exposta nessa região que eu marquei. Então, vou botar aqui, por exemplo, 300 adultos. Tá, idosos, 30 idosos. Poderia definir população ocasional. Posso definir quem são os portadores de necessidade especial que habitam a região. Então, poder colocar aqui só como exemplo 5 cadeirantes.
Poderia estar colocando outros. Não, o que você pode fazer? Você pode fazer. Sobre a população exposta, eu posso definir aqui a quantidade de casas, quantidade de edifícios, instalações agrícolas, comerciais, industriais ou partes sem ocupação. Então, vou dizer aqui que tem uma quantidade de 100 casas, nessa região. Poderia colocar uma descrição, adiciono. Serviços essenciais, parte de abastecimento de água, destinação de lixo, distribuição de combustível, educação, energia elétrica, saúde. Então, dizer aqui que tem um hospital, por exemplo, nessa região. Eu não coloquei aqui, peraí. Saúde. Tem um hospital, adiciono. Posso detalhar outra vulnerabilidade qualquer ou outras e salvo. São coisas sentando que depois lá já sabe. Não, mas naquela região qual é o problema que eu tenho? Não, eu tenho um específico de uma escola. Então, feito isso, Quem vai fazer esse atendimento? eu consigo visualizar aqui minha primeira vulnerabilidade cadastrada, primeira área, né? Então, se eu tivesse criado uma vulnerabilidade para toda a área, eu só precisaria de uma. Como eu particionei num polígono pequenininho, eu poderia estar cadastrando outros polígonos e detalhando melhor cada mini polígono desse com as vulnerabilidades existentes. Acredito que na maioria dos casos vocês vão reproduzir a área total que vocês estão marcando. A não ser quando vocês façam um plano para o município como um todo. Aí não há jeito de ter apenas uma vulnerabilidade. Vocês vão ter que ficar cadastrando N vulnerabilidades particionadas por polígonos. Bom, feito isso, tendo minha primeira área cadastrada com a vulnerabilidade, eu teria que solicitar a aprovação dessa área. Alguma dúvida? Ouvi alguém falando dessa história? A área será vulnerável. Oi? Ô, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Que eu ouvi alguém falando, só não consegui entender se é alguma dúvida efetiva. Bom, continuando. Com a minha área cadastrada. Fábio. Oi. Só queria saber como é que a gente faz o cadastro desse código de área ali. É o município que insere cada código. E a área esse código é interno do sistema. Quando eu crio uma área, automaticamente o sistema atribui um código baseado no ano que ela foi cadastrada, né? O mês, então 2017, mês 11, uma sequência aqui que seria o número dela. Ele é crescente, então se você cadastrar uma, duas, em teoria, vamos supor que seja o mês 12. A primeira área cadastrada em dezembro vai ser a 00001, aí depois 00002. A gente tem aqui 1.300 e poucas áreas, porque nós cadastramos já as da CPRM, são áreas de risco definidas pela CPRM, então elas já ganharam aqui um númerozinho. Cada município vai ter uma área diferente. Isso. A ideia é que cada município cadastre as suas áreas. Considerando as da CPRM já são pré-mapeadas, alguns municípios têm essas áreas e outros não. Não, você não entendeu como eu perguntei. O código aí ele é crescente. Por exemplo, Pedro Wagner registrou uma área, eu cadastro outra, no mesmo horário, ali um minuto depois. Esse número ele é automático do sistema. Cada município vai ter tantas. Ele é automático, tipo, se o município Blumenau criar 001 de dezembro e na sequência vier o de Florianópolis e criar, vai ser o 002 em Florianópolis. Então pode ser que tenha um salto, sim, tipo Blumenau 01, Blumenau 03. Isso é possível. Ok, obrigado. Bom, então aqui eu fiz um filtro aqui pelas áreas desabilitadas só para limpar um pouco a tela, né? Então tem aqui a área que eu acabei de cadastrar, teste praia em Florianópolis, e ela se encontra desabilitada. Se essa área estiver desabilitada, eu não consigo utilizá-la num plano. Então ela tem que ser uma área que efetivamente esteja habilitada. Então como que eu faço isso? Eu marco aqui a área, clico em gerenciar e mando enviar para aprovação. Deixa eu só limpar aqui novamente.
Opa, pronto. Eu clico aqui e mando enviar para aprovação. Em teoria, um usuário que tenha poderes de aprovação vai aprovar essa área, e a partir do momento que ele aprove, ela pode ser utilizada. Então, não vou clicar aqui no enviar, porque basicamente seria o envio, efetivamente. Posso até clicar só para vocês visualizarem o que acontece. Ele muda de status aqui, sai de desabilitado e vai passar para aguardando aprovação. Deixa eu fazer um novo filtro. Olha lá, teste praia em Florianópolis, aguardando aprovação. Supondo que ela seja aprovada, vou habilitar aqui /aprovar, ela vai poder ser usada no plano. Então, se eu tiver uma dúvida e quiser visualizar o formato dessa área, opa, deixa eu tirar o filtro aqui, que agora ela é habilitada. Fazer um filtro aqui por Florianópolis também, porque tem 1000 e poucas áreas, elas estão começando a se perder aqui para a apresentação. Pronto. Florianópolis, se bem que Florianópolis tem bastante, né? Pelo título. Pronto, está aqui, Praia de Florianópolis, a área que eu criei. Então, vocês estão vendo aqui várias colunas, eu posso ir fazendo filtros por ela, para que eu faça a localização mais rápida da minha área. Então, estou aqui com minha areazinha marcada. Se eu quiser visualizar o desenho nesse mapa, eu posso clicar em visualizar no mapa. Ele vai marcar lá a praia que eu desenhei. Então, criação de área é basicamente isso. Não existe muita dificuldade. Adicionar área, preencho aqueles campos iniciais, preencho as vulnerabilidades, salvo e solicito aprovação. Uma vez ela estando aprovada, ela vai poder ser usada. Então, o segundo passo para a utilização do sistema para a criação de planos seria criar um sistema de comando operacional, mais conhecido como SCO. Então, clico nele. Ele vai me listar aqui todos os que estiverem cadastrados no sistema, de acordo com o município que você pertence. Mais uma vez eu visualizo todos, porque meu perfil tem um acesso um pouco maior. Clico em cadastrar, eu fui um pouco rápido aqui, deixa eu voltar, clicar novamente. Clico aqui na estruturação de um novo SO. E alguns campos básicos vão precisar ser preenchidos. Quem é o município autor? Vou botar Florianópolis. Indico a forma de comando desse SCO, dizer aqui que é comando único, escolho se é um grupo ou uma pessoa apenas que é o comandante, botar, por exemplo, Marcela aqui e adiciono. Mais uma vez, não esquecer de adicionar, porque se eu não adicionar, eu não terei preenchido efetivamente o campo. Existem mais alguns postos do SO que precisam ser atribuídos. Então, a gente tem aqui coordenador de segurança, coordenador de ligações, coordenador de informações ao público, chefe de seção de operações, chefe de seção de planejamento, chefe de seção de logística e chefe de administração e finanças. Então, posso estar definindo uma pessoa para cada um desses postos ou um grupo de pessoas. E finalizando, eu posso adicionar aqui uma estrutura organizacional, um fluxograma mostrando ali a organização da hierarquia dentro desse SCO. Não vou preencher esses outros postos não, só para ilustrar, preencher só o primeiro aqui que é o de comandante. E salvo. A partir do momento que eu salvo, algumas outras abas são disponibilizadas. Para eu cadastrar as áreas e instalações relacionadas a esse SCO, as zonas de trabalho, né, zonas quentes, mornas e frias, e um resumo das pessoas que estão envolvidas nesse SCO. É meio que um facilitador. Eu disse aqui que, por exemplo, a Marcela é a comandante. Se eu precisasse saber os dados da Marcela, se eu clicar aqui em estrutura organizacional /RH relacionados, eu vejo aqui a Marcela, instituição que ela pertence, formação, CPF, endereço, telefone particular, e-mail. Então fica fácil localizar os dados das pessoas envolvidas. Então vou cadastrar aqui uma área
para exemplificar, mais uma vez eu tenho uma lista vazia, eu teria que clicar aqui em adicionar área ou instalação. Alguns campos serão necessários ser preenchidos. Então eu escolho aqui o tipo da área ou instalação. Então eu vou botar aqui, por exemplo, uma base de apoio. Dou um nome para essa base, né? Uma identificação. Quem é o encarregado por essa área ou instalação? Vou botar aqui, por exemplo, Carolina. O suplente, vou botar aqui meu nome mesmo, Fábio. O município, Florianópolis. Bairro, São Centro. Localização, tem uma ruazinha lá, é Marinheiro. Deixa eu lembrar aqui o nome da rua. Marinheiro Max Chiran. Ele se autocompleta, né? Então, se eu começar a preencher o nome da rua, ele vai buscar aqui os nomes próximos. Então, vou botar aqui Max Chiran, Canto Florianópolis. Automaticamente ele vai marcar aqui o pontinho no mapa. Se eu quiser fazer um ajuste fino, eu posso fazer um ajuste fino. Clico 2 vezes, arrasto para o lado, clico 2 vezes e está redefinido o ponto. Posso colocar aqui um detalhamento qualquer para minha base de apoio. Anexar arquivos ou fotos e mando salvar. Então, com isso, eu já tenho a minha primeira área ou instalação cadastrada. Poderia cadastrar outras. Bastaria clicar em voltar. Minha listinha agora exibe a base de apoio que eu criei. Poderia criar uma segunda base, um outro tipo de área qualquer que vai estar atuando no meu plano de contingência. E zonas de trabalho. Clicar aqui agora para adicionar uma zona de trabalho. Então, vou botar aqui para uma zona de trabalho morna. Dou uma definição aqui para ela, uma identificação. Né? Digo quem são os encarregados pela zona, encarregado suplente. Preencho município, bairro, localização e tudo mais. Automaticamente vai marcar o pontinho no mapa, ou eu posso definir na mão. Então, vou definir na mão esse aqui só para ficar mais organizado. Voltar lá para a praia que eu tinha criado. Então, vou dizer então, que a zona morna, um pouquinho atrás aqui da estrada, porque a área inicial de atingimento seria aqui efetivamente a margem, né? Então, vou desenhar um polígono um pouquinho atrás. Então, essa seria a minha zona morna. Posso botar um detalhamento qualquer, preencho os demais campos e salvo. Poderia estar criando outras zonas de trabalho também, bastaria adicionar aqui a zona fria, a zona quente, outra zona morna. E se vocês lembrarem, eu fui adicionando pessoas aqui para cada uma dessas áreas ou zonas. Então, se eu clicar aqui agora em estrutura organizacional /RH relacionado, eu tenho a lista de todos os envolvidos. Antes a gente só tinha a Carolina, agora tem Fábio, Leandro, Marcela, Rafael, todo mundo com seus dados pessoais. Então, com isso preenchido, eu vou voltar para a minha lista inicial de SCO. Semelhante à área que tem que estar aprovada, um SCO para ser utilizado, ele tem que estar publicado. Então, aqui o que eu criei está em edição. Eu vou mandar ele para o status de publicado. Diferente da área, vocês não vão precisar pedir uma aprovação da área, né? Basta que a pessoa que tenha autorização para criar o SCO o publique, e a partir do momento que você publicar o SCO, ele vai estar disponível para uso no plano. O interessante dessa questão de ser modular no sistema é que se você criar 10 planos que utilizem o mesmo SCO, por exemplo, e em dado momento você precisa fazer uma alteração no SCO, você não precisará entrar em 10 planos e ficar fazendo o mesmo ajuste N vezes. Por ser modular, você altera apenas uma vez o SCO, ou por exemplo, a área, você faz um ajuste e isso vai ser replicado automaticamente em todos os planos que utilizem aquele SCO ou utilizem aquela área.
Então, essa é a vantagem de ser modular. Então, criei meu SCO, publiquei. Então, ele é mais um dos itens que estará agora disponível para uso. Então, já criei a área, o SCO, instituições de recursos. Posso criar aqui uma empresa, uma entidade, tanto pública como privada, que preste algum apoio durante a execução de um plano de contingência. Então, basta eu entrar lá em instituições e clicar em adicionar instituição. Inicialmente a tela é sempre de listagem. Se vocês repararem, sempre que eu entro em alguma coisa no sistema, a primeira tela é a de listagem, com N filtros aqui, que eu posso estar fazendo para achar o que eu estou construindo. Então adiciono aqui uma instituição, vou colocar aqui um nome qualquer de uma empresa. Então, a razão social é a empresa ABC, nome fantasia para ela, sei lá, vamos dizer que é um mercado Prix, mercado barateiro, sei lá. É uma instituição que apoia lá, de repente ele ajuda com alguns recursos, distribui uma cesta básica, alguma coisa do tipo, numa situação de emergência. Então, você pode estar cadastrando aqui, ou ele fornece algum tipo de equipamento que vai ajudar no plano. Então, qualquer tipo de instituição que vá prestar apoio na execução do plano, você pode estar cadastrando. Coloca um CNPJ, se você colocar um CNPJ inválido, o sistema critica. Então, tem que ter uma formatação correta de CNPJ. Inscrição estadual, aí não existe formatação, se define a inscrição realmente daquela empresa, que é um campo mais livre. O tipo dessa instituição, se ela é voluntária, comunitária, estadual, federal, municipal, privada ou outros. Então, vou botar aqui uma instituição privada. Quem é o responsável? Lembrando aqui que eu estou com uma listinha pequena de pessoas, eu vou chegar mais à frente no ponto onde a gente pode cadastrar outras pessoas. Então, é aquela questão da limitação que eu falei no início, dependendo, se você começar a criar um plano sem ter criado nada antes, você começa a ter limitações. Por exemplo, se eu não tivesse nunca criado uma pessoa dentro do sistema, ou seja, um RH institucional, jamais teria essas pessoas para serem escolhidas aqui. Então, mais à frente eu vou criar mais uma aqui só para ilustrar. Então, defino responsável suplente, o município, Florianópolis. Lembrando que sempre que eu preencho o município, quando for o município de vocês utilizando o sistema, só vai aparecer o município correto, salvo Coridex, que tem acesso a vários. Posso colocar aqui a localização. Vou botar aqui mais uma rua de Floripa. Santa Catarina. O contrato, eu sei. Ivo Silveira, esqueci o nome da rua. Bom, vou pegar aqui qualquer lugar de Florianópolis. Não lembro exatamente o nome da rua. Vou arrastar aqui. Qual era o nome da rua que eu queria? É Governador Ivo Silveira. Tá, então peraí. Capoeiras, Florianópolis. Pronto. Marcou sozinho lá a posição. Um telefone. Preencho o e-mail e salvo. Só uma questão de campos que eu estou preenchendo ou não, é hora que vocês sempre preencham todos, mas os obrigatórios são só os que possuem um asterisco na frente. Então, quando vocês olharem um campo que tem um asterisco, vocês têm que preencher obrigatoriamente. Se não tiver o asterisco, é um campo que você poderia estar deixando em branco, mas o ideal é que você sempre preencha. Então, com a instituição cadastrada, eu tenho que inserir os recursos que ela pretende disponibilizar para uso no caso de ativação do plano. Então, posso estar cadastrando recursos materiais ou ferramentas, assistência humanitária, hospitais de campanha, itens de energia,
transportes. Então vamos supor que esse mercado vai emprestar veículos em caso de ativação de um plano. Então cadastrar aqui um modal terrestre, escolher o tipo de transporte, vou botar aqui para o automóvel, modelo. Tem vários modelos aqui, deixa eu achar um mais comum aqui. Sei lá, botar um bug, que o bug anda na lama, anda em qualquer coisa, caso necessário. Característica, passageiros, identificação. Vou botar aqui a placa do veículo, capacidade de pessoas 4, capacidade de toneladas, sei lá, 1 tonelada, não, 1000 quilos, né? Responsável, quem é a pessoa responsável por esse bug? Localização, ele vai pegar automaticamente a localização que eu preenchi para a instituição. Se eu precisar fazer alteração, eu posso. Mesma coisa, coordenada, ele traz automaticamente a coordenada da instituição. Caso eu queira mudar, eu posso. E aí eu clico em adicionar, ou adicionar e continuar. Se eu clicar em adicionar e continuar, ele me daria aqui a opção para cadastrar um novo veículo. Vou colocar mais um aqui, vou botar um aéreo agora. Um helicóptero. Identificação da aeronave. Capacidade, sei lá, 6 pessoas. Vou botar aqui também 1000 quilos. E quem é o responsável. Eu vou clicar em adicionar dessa vez. Então aqui eu tenho 2 recursos que essa instituição vai me fornecer, caso necessário. Então, com a instituição e os seus recursos cadastrados, posso voltar aqui e visualizar a situação dessa instituição que eu acabei de criar. Então, no caso aqui, quando eu crio, ela entra com status de ativo. Se em algum momento alguma das instituições não puder mais estar ajudando, eu posso definir ela como inativa. Então, venho aqui, gerenciar e desativo a instituição, ou posso excluir e efetivamente tirar ela do sistema. Então, todas essas telas que eu mostrei, eu não entrei em detalhe antes, mas tanto a criação de área, criação do SCO, a criação dessas instituições, todos esses itens, caso eu cadastre errado, eu vou poder excluí-los também, né? Então, só clicar no que eu quero excluir, botão sempre gerenciar, tem as opções que eu posso efetivamente utilizar. Cancelar, excluir, nesse caso aqui desativar ou ativar a instituição. Próximo item que precisaria ser cadastrado antes da criação efetiva do plano. Os abrigos. Então, venho aqui em abrigamento. Começo a cadastrar abrigos do meu município. Então, vão ser listados todos os abrigos. Eu posso clicar em adicionar abrigo. E aí eu tenho as opções de tipos de abrigo. Um abrigo comunitário, que é o abrigo mais comum. Abrigo de animais, só atende a animais efetivamente. E residências particulares de acolhimento. Então, são pessoas que se disponibilizam para acolher famílias em casos de ocorrências, né, desastres. Vou cadastrar aqui um comunitário, que é o básico. Clico em adicionar. E começo com a identificação desse meu abrigo. Então, a primeira parte aqui é o nome. Dou um nome para o meu abrigo. Defino um código. O código do abrigo é diferente daquele código automático que a maioria dos itens que nós cadastramos no sistema recebe. O do abrigo foi solicitado que fosse um código manual. Então, basicamente, eu defino aqui um número de até 4 algarismos. E ele vai virar o código do abrigo. Automaticamente, baseado no município, ele vai criar aqui esse código. Então, por exemplo, um abrigo em Itajaí, eu não lembro se a sigla de Itajaí é ITJ ou alguma coisa parecida, mas seria ITJ-AB-9996. Florianópolis deve ser FLR, alguma coisa do tipo. Deixa eu já descobrir já, peraí. Opa. Florianópolis, FLP. Então o código vira FLP, AB e o número que eu defini.
O tipo é o comunitário que eu defini no início. O tipo não, a categoria, escolha a tipificação, se é um centro paroquial, se é um clube, se é uma escola, se é um galpão. Vou botar aqui, por exemplo, uma escola que serve como abrigo. Quem é o responsável? Responsável suplente. Aqui, tipo de desastre, esse abrigo estará aberto, funcionando, né? Para que tipo? Vou botar aqui, por exemplo, a nossa tsunami, né? Para que a gente possa utilizar no plano. Tem a equipe de coordenação do abrigo, que eu posso definir, então coordenador geral, adjunto, social, social adjunto, de saúde adjunto, logística, comunitário, segurança interna, então todos eles aqui com a opção adjunto. Vou botar um só como exemplo, coordenador geral, e adiciono. Então lembrando, sempre que é uma lista múltipla, a gente tem a opção aqui adicionar. Se não pressionarmos o botão adicionar, e só preenchermos esses campos aqui, vai ficar em branco no nosso abrigo. Bairro do abrigo. Não lembro mais nenhum nome de rua, vou botar mesmo. Opa. Deixa eu ver se marcou aqui, marcou já a posição no mapa. Poderia redefinir se eu quisesse, fazer um detalhamento sobre o abrigo, telefone do abrigo, e-mail do abrigo, posso adicionar uma foto. E por fim eu defino a estrutura. Qual a finalidade do abrigo? Então atendimento a famílias, apenas ao sexo masculino, ao sexo feminino ou outros gêneros. Capacidade de atendimento, vou botar aqui, por exemplo, 200 pessoas. Se atende animais de pequeno porte e animais de grande porte. Então, relembrando, a gente tem abrigos comunitários que podem atender tanto pessoas como animais. E temos aquela classificação de abrigos de animais. No caso de animais, é só para animal. Então, o de animal, a gente fica com apenas a opção dos bichinhos. E o comunitário para as duas situações, tanto pessoas como os bichinhos. Vou colocar aqui no caso, acolhe também 10 animais, área disponível 20 metros quadrados, e vou salvar. Quando eu salvo, algumas abas novas são disponibilizadas, dados cadastrais da equipe do abrigo, né? Então eu defini aqui o responsável suplente e quem são os coordenadores. Automaticamente essa aba é preenchida com aquela ideia de ter as pessoas envolvidas e todos os seus dados para facilitar a localização. E na estrutura do abrigo eu digo dados gerais sobre o abrigo, dados sobre o abastecimento de água, sobre o refeitório do abrigo, sobre a lavanderia, a parte de almoxarifado, espaços para triagem, coleta de lixo, espaço individual, espaço recreativo. Então vou dando muitos detalhes aqui sobre o abrigo que vai ser utilizado. Eu não vou preencher agora esses campos, porque senão a gente vai perder um tempo longo em campos que não vão ser necessariamente visualizados na hora de cadastro do plano, mas que devem ser preenchidos para que no momento da utilização do abrigo a gente tenha dados reais sobre a situação daquele abrigo. Então vou voltar para a listagem inicial. Vai aparecer aqui o meu abrigo, abrigo Floripa 22 que eu acabei de criar. Com o abrigo criado, eu passo para o próximo item que precisa ser preenchido antes da criação efetiva do plano, que seria residências, RH institucional, cidadãos e voluntários. Como eu disse, residências, cidadãos e voluntários é opcional. RH institucional é necessário, que são aquelas listinhas que aparecem com os nomes das pessoas. Então, vou criar aqui, por exemplo, uma nova pessoa para que vocês visualizem. Então, gestão de pessoas, eu tenho aquelas pessoas que estão sendo sempre exibidas para participar de algum determinado item que eu estou criando. Criar um novo.
Então, vou definir o nome. Pedro Cabral. Posso colocar uma descrição. Vou dar o e-mail do Pedro Cabral, é obrigatório. Preencho o telefone, algum dado adicional e salvo. Após salvar, eu tenho mais algumas abas que vão precisar ser preenchidas. Pedro. Eu botei ponto, tem que ser arroba. É um e-mail, falha minha, pessoal. Estava criticando aqui, aparecesse essa exclamação, reclamando do e-mail que eu coloquei, porque eu errei a arroba por ponto. Então, com a arroba no lugar certo, ele aceita agora o e-mail que eu coloquei. E eu tenho que preencher os atributos finais. Então, cargo ou função dessa pessoa, vou botar que ele é um agente da Defesa Civil. Coloco o endereço dele. A instituição. Então, por exemplo, SDC estadual. Tem que colocar um CPF para ele. Formação. Vou botar aqui superior completo. Se ele é membro da Defesa Civil estadual, então se ele pertence ao estado ou se ele é municipal, no meu caso ele vai ser estadual. Telefone particular dele. E aqui, município ele pertence. Município de Florianópolis. Está aqui, selecionei. Esse preenchimento aqui que vai indicar que tipo de municípios ele vai poder interagir. Se ele for uma pessoa que pertence apenas a um município, eu só preencho com um. Se for um Coridec, eu poderia estar listando aqui vários municípios para relacionar a lista de atuação daquele Coridec. No meu caso, um apenas. E mando salvar. Então, a partir de agora, toda listagem que eu entre no sistema que vai me apresentar pessoas, vai incluir aqui o Pedro Cabral. Então, só para mostrar rapidamente para vocês, vou criar aqui algum item rápido e mostrar que o Pedro Cabral agora está disponível. Por exemplo, instituições e recursos. Vou voltar aqui em instituições. Eu não vou criar uma inteira não, só para mostrar o campo apresentando a pessoa. Então aqui, responsável, por exemplo. Pedro Cabral passou a aparecer. Então sempre que vocês forem criar alguma coisa e a pessoa que vocês procuram não esteja aqui, se ela não estiver aqui, vocês precisam primeiramente cadastrá-las como RH institucional. Bom, então vou passar rapidamente agora por residências, cidadãos e voluntários, que são opcionais. Então, efetivamente, eu não preciso criá-los para criar um plano, mas é bom que eu cadastre para que o sistema fique populado adequadamente. Residências, ele permite fazer uma importação das residências do município, então, em teoria, vai ser um pouco mais fácil, mas caso eu não queira, eu posso fazer manualmente. Adiciono aqui a residência. Então, vou definir IPTU, Código da Unidade Consumidora, código ou designação dessa residência, quem é o proprietário, CPF, telefone do proprietário, se tem alguma área de risco associada, padrão construtivo, tipo de o local, né, o município, o bairro, o CEP e a localização. Alguns dados sobre as características contratuais, tipo de edificação, se ela é alugada, se é própria e tudo mais, se ela é comercial ou não. Então, alguns campos aqui a gente pode preencher. Vou entrar aqui numa já cadastrada,
Quando eu salvo, ele me libera aqui mais algumas abinhas para que eu possa correlacionar os ocupantes dessa casa. Então, vocês percebem que é um cadastro bastante complexo, né? Registrar cada residência do município, né? Cada IPTU que existe no município, e depois as pessoas que moram nessa residência. Como eu disse, não é obrigatório, isso vai ser usado num novo tipo de plano que ainda vai ser colocado dentro do sistema, e aí vai ser necessário, para o de contingência não é, mas caso vocês queiram, podem começar a efetuar esse cadastro. Voltar aqui ao menu principal, vocês descer, então eu falei das residências, falar aqui o cadastro de cidadão. Eu posso cadastrar cada munícipe do município. Nesse caso aqui vai ser um pouco mais fácil, porque ele vai ser preenchido de certa forma um pouco mais automaticamente, porque vai existir um app para dispositivos móveis, né? Então celular, tablet, vai ter um app da Secretaria de Defesa Civil, e para as pessoas utilizarem, elas vão ter que criar o seu cadastro inicial. E quando elas se cadastrarem via dispositivo móvel, automaticamente essa população aqui do município vai começar a surgir sozinha. Então vai ser meio que um facilitador. Mas caso vocês queiram cadastrar manualmente, também é possível. Então eu posso cadastrar aqui um munícipe ou um munícipe que não possua CPF. Então sempre que eu cadastro um munícipe, eu tenho que associar um CPF. Supondo que ele seja uma criança, ela não vai ter um CPF. Pode até ter, né? Mas digamos que não tem. Então vou cadastrar no CPF do seu responsável. Então, primeiramente, eu teria que cadastrar aqui os pais como munícipe, depois os filhos em cima do CPF dos pais. Então, é um munícipe dependente. O cadastro é igual para ambos. Então, vou botar aqui um CPF. Esse campo aqui também critica o CPF. Se eu botar um CPF inválido, ele vai informar. Boto o nome da pessoa. Data de nascimento. Aqui que essa pessoa nasceu em 1990, mês de fevereiro, dia 7. E-mail da pessoa. Sexo, caso masculino, posso colocar o telefone celular dela, identificação RG ou RNE, que é registro, acho que é para estrangeiro, se não me engano. Número do documento, órgão expedidor, a data de nascimento, nacionalidade, se ele é brasileiro ou estrangeiro, e se ele possui alguma necessidade especial. Então, se ele tiver alguma necessidade especial, eu marcaria aqui. No meu caso, vou deixar em branco, preencher aqui o nome do pai, nome da mãe, o estado civil. Vou pular aqui esses campos para não me alongar muito. Tem que definir minimamente o município. CEP, profissão da pessoa, o nome da empresa que ela trabalha, o endereço, o vínculo empregatício, endereço da empresa, pontos de referência e telefones da empresa. Então, acho que eu já preenchi todos os obrigatórios. Deixa eu só fazer uma volta aqui. Todos os obrigatórios estão marcados. Vamos cadastrar. Então, tem aqui uma nova pessoa cadastrada, moradora de Florianópolis. E o último, que seriam os voluntários. Eu clico em voluntários, eu tenho a listagem inicial de voluntários. Diferente dos outros campos que eu mostrei até agora, outros campos não, os outros itens, né, os outros objetos, voluntário eu não simplesmente crio um voluntário novo. Eu defino um determinado munícipe como voluntário. Então, para que eu elenque um voluntário, eu preciso primeiramente ter cadastrado aquela pessoa como munícipe. Então, se ela já existe no sistema, eu venho aqui definir novo voluntário. Vou colocar aqui o CPF.
e mando listar. Então, vai me listar todas as pessoas que tenham esse CPF ou sejam dependentes desse CPF que eu listei. E mando adicionar como voluntário. Quando eu mando adicionar como voluntário, ele já traz os dados, né, porque o munícipe já está cadastrado. Eu coloco aqui alguns complementos, como, por exemplo, formação acadêmica, tipo de carteira de motorista, tipo A e B, data de expedição, tá aqui que ela foi expedida em 2010, junho, dia 9. Domínios de capacitação, sei lá, alpinismo. Entidade formadora. E o tempo de capacitação. Posso colocar aqui observações adicionais e mando salvar. Então, com isso, eu tenho um novo voluntário dentro do sistema. Então, poderia estar cadastrando aqui qualquer pessoa que se voluntarie a ajudar. Então, o grupo do Jeep, pessoas desse tipo que gostem de atuar em cenários de crise, né, que é da população que queiram ajudar. Então, listaria todos eles. E isso é bastante interessante, porque em caso de ocorrência de um determinado desastre, você pode procurar lá na lista de voluntários quem são as pessoas e quais são seus domínios de capacitação, para ver se elas realmente podem ajudar ou não. Então, voltar aqui ao menu inicial do SysDC. Com todos esses cadastros básicos aqui criados, só vai faltar eu criar agora as instruções e protocolos operacionais e, finalmente, o próprio plano de contingência. Então, vou entrar aqui agora em instruções, desculpe. Novamente, serão listadas todas as instruções ou protocolos operacionais que já estiverem cadastrados no sistema. Eu posso criar aqui um novo. Então, posso criar aqui um protocolo, sei lá, para evacuação. Que é o município autor. Florianópolis. Quem é o grupo de pessoas responsável pela execução desse protocolo? Então, vou botar aqui Coridac, existe um Coridac Florianópolis? Grande Florianópolis. Aqui. E as instruções, então aqui efetivamente é o passo a passo. Então, sei lá, comunicar a população via rádio, sei lá. Segundo passo do protocolo é de liberar vias, comunicar, antes de liberar as vias, contactar, por exemplo, a PM. E por aí vai. Eu ia colocando aqui tudo que tem que ser feito nesse meu protocolo para evacuação da região. Todas as instruções, efetivamente. Por fim, eu salvo. Digamos que esse protocolo seja um pouco mais complexo, eu precise usar alguns recursos materiais ou alguma coisa adicional, por exemplo, viaturas da polícia que vão atuar na execução desse protocolo. Então, aqui em recursos inerentes, eu poderia estar relacionando materiais, construções e ferramentas relacionadas, itens de energia relacionados, meio de transporte relacionados. Então, venho aqui adicionar. Se esses primeiros campos aqui não são de preenchimento, eles são na realidade filtros, né? Então vou procurar veículos disponíveis em Florianópolis. E aí eu vejo quem tem veículo para me fornecer em Florianópolis. Se vocês lembrarem lá, eu cadastrei o Mercado Barateiro, o helicóptero, o automóvel bug. Apareceu aqui a Malve
com mais um automóvel sendo disponibilizado. Então, lembrando lá aquela parte de cadastro, todo mundo que eu cadastrei que tenha veículos disponíveis vão aparecer aqui. Supondo que eu clicasse em Florianópolis e não tivesse ninguém, de repente eu poderia pegar aqui do município vizinho, deixa eu ver se Blumenau, por exemplo, teria. Blumenau não tem, Itajaí, por exemplo, poderia ter. Poderia pegar de algum município vizinho esse material para ser utilizado nesse protocolo. Voltando a Florianópolis, deixa eu colocar aqui de novo. Aqui é o mercado com seu bug. Adicionei. Então esse recurso já está atrelado às ações que serão executadas. Por último, aqui eu tenho uma aba de RH relacionado. Se eu tivesse colocado alguma pessoa efetivamente relacionada a esse bug quando eu construir, ela apareceria aqui. Esse meu grupo de pessoas, quando eu configurei o sistema, provavelmente eu deixei em branco, mas todas as pessoas que estivessem dentro desse grupo aqui de Florianópolis apareceriam aqui também como RH relacionados. Então essa aba de RH relacionados sempre lista todo mundo automaticamente que está envolvido em alguma coisa que eu construir. Então, como eu já fiz o meu primeiro protocolo, vou voltar aqui. Semelhante ao SCO, para que o protocolo seja utilizado, ele tem que ser publicado. Então, vou clicar aqui, ele está em edição, vou no gerenciar e publico o meu protocolo. Um protocolo publicado automaticamente pode ser utilizado. Mais uma vez lembrando o porquê dessa coisa modular, né? Então, de repente, eu tenho o mesmo protocolo sendo utilizado em 30 planos. Na hora de atualizar, eu só mexo no protocolo e automaticamente esses 30 planos vão ser atualizados automaticamente. Então, por fim, com toda a parte de cadastro e a parte de protocolos operacionais cadastrados, eu posso ir para o plano. Então, clico aqui novamente em SysDC, planos de contingência. Agora eu vou montar um plano com tudo isso que eu cadastrei. Vem aqui em adicionar plano de contingência. Ele vai me lembrar que eu preciso ter todos esses cadastros feitos. Mando avançar. E aqui eu tenho uma tela de filtro para me ajudar na definição do cenário. O que é o cenário? É aquela área combinada com o risco. Então vou procurar aqui Florianópolis. E vou procurar a minha área da praia lá de Florianópolis. Por sorte, ela é aqui a primeira praia Florianópolis. Se eu não tivesse achado ela como primeira, eu poderia aumentar os filtros aqui, por exemplo. Poderia escrever aqui praia no título e mandar pesquisar novamente. E aí ele ia combinar filtro município com o título praia. E aí ele me listaria provavelmente apenas esse praia de Florianópolis. Então, marcando o item que eu desejo, a área que eu desejo, eu inicio a criação do plano aqui, clicando em avançar. Então ele começa a me trazer algumas informações que eu já fui preenchendo anteriormente. Então ele vai dizer aqui algumas definições da minha área e das ameaças relacionadas a esse plano que eu estou construindo. Então o código da área, o nome da área, tipificação da área e o risco ou desastre relacionado à área, então no caso de tsunami. A descrição que eu criei para a área vai vir preenchida automaticamente. Eu vou dar um título para o meu plano, né? Um nome qualquer aí que faça sentido para o meu plano. Município autor. Florianópolis. Esses campos de sensores relacionados e parâmetros relacionados, eles são automaticamente preenchidos baseado na área que eu escolhi. Se quando eu criei a área eu tivesse elencado alguns sensores
para aquela área aqui eles seriam listados, como eu não defini, eles aparecem em branco, e defino efetivamente qual é o risco associado ao plano. Por que eu tenho que marcar de novo? Porque eu poderia ter escolhido uma área com, por exemplo, 5 riscos. Eu poderia ter tsunami, deslizamento, alagamento, e o meu plano efetivamente seria só para um desses tipos de risco. Então, ele listaria aqui os 5, eu marcaria apenas o realmente relacionado ao plano. Aqui eu visualizo o desenho da área que eu tinha criado anteriormente e começo com a parte de ações operacionais. Então, tem que definir as ações que vão ser executadas nesse plano. Então, posso dar um código qualquer para a minha primeira ação. Lembrando que essas ações estão divididas em 3 níveis, né? Nível 1, que é a parte de observação e vigilância. Nível 2, de atenção. E o nível 3, que é o nível de alerta. Então, eu tenho que definir inicialmente as ações do nível 1, nível 2 e nível 3. Então, dinâmica operacional. Acionamento do plano, por exemplo, aqui. Vou marcar um dos itens. Ações operacionais. Vou botar outras aqui. Poderia aqui dar o nome da minha ação, então, aquela relacionada à evacuação do local. Quem é o responsável? Vou botar aquele Pedro que eu tinha criado. E adiciono o protocolo. Então aqui eu vou colocar para ele fazer uma busca em todos os protocolos disponíveis em Florianópolis. Protocolo de evacuação da região. Então vou marcar ele e adiciono. Então a partir desse momento eu tenho minha primeira dinâmica operacional cadastrada com seu protocolo relacionado. Se eu quiser visualizar as ações que são executadas nesse protocolo, eu posso clicar aqui e me dar um hiperlink abrindo as ações que são executadas. Vamos voltar aqui ao preenchimento, ele já está aqui. Preencherei aqui as ações do nível 2 e do nível 3. Posteriormente, eu teria que definir os abrigos que poderiam ser utilizados nesse plano. Então, ele aqui me lista 2. Um deles foi o que eu criei durante o treinamento, vou escolhê-lo. Tenho que mandar adicionar. Por último, o SCO relacionado. E mando salvar. Quando eu salvo, algumas novas abas são disponibilizadas. Nós temos aqui a aba de cenário e vulnerabilidade. Essa eu não vou precisar preencher, porque ela é automática. Se vocês lembrarem, quando eu criei a área de risco, eu defini as vulnerabilidades, então ela já é listada aqui automaticamente. Então, se eu clicar, eu visualizo os dados de vulnerabilidade para essa determinada área. Posso incluir instituições que vão estar me ajudando na execução desse plano. Então, vou botar aqui, por exemplo, aquele mercado, né, que eu criei. Esses campos aqui, novamente, são apenas filtros, né, para que eu possa fazer uma pesquisa e localize as instituições de forma mais simples, mais rápida, né, porque no uso mesmo do sistema, supondo que cada município aí cadastre 10 instituições, se são 293 ou 295 municípios, com 10 cada um já seriam quase 3.000 instituições. Então, se eu mandasse simplesmente pesquisar no mundo de 3.000 instituições, demoraria bastante. Então, eu poderia fazer algum tipo de filtro para limitar um pouco essa quantidade de itens disponíveis. Então, vou colocar aqui o mercado barateiro e adiciono. Posso definir se esse mercado vai ser avisado no caso da ativação do plano. Se eu quiser que ele seja avisado, eu escolho aqui em que nível ele vai ser avisado. O que seria isso? Quando eu ativo o meu plano, eu posso definir se eu vou ativá-lo no nível 1, nível 2 e nível 3, que seriam aquelas ações que eu criei na página anterior. Então, digamos que eu queira, desde o momento da observação e vigilância, que esse mercado já seja
avisado para que ele já deixe lá os veículos que ele tem disponíveis prontos para serem utilizados, né? Deixe eles disponíveis, posso marcar aqui para que ele seja avisado sempre que alguém ative o plano no seu nível 1, por exemplo. E da mesma forma eu colocaria todas as outras instituições que pudessem estar colaborando aqui no plano. Então, bombeiros, polícia militar, o hospital XPTO qualquer e tudo mais. Uma outra aba é a aba de rota de fuga. Eu posso clicar aqui e inserir N rotas de fuga. Então, faço um comentário sobre a rota de fuga e anexo a imagem com a minha rota de fuga. Isso aqui não é uma rota de fuga, mas supondo que fosse a imagem da minha rota de fuga, eu colocaria aqui um comentário qualquer. A ideia é que a rota vai aparecer aqui logo aqui embaixo. Então, a ideia é que eu tenha um mapa do Google Maps, por exemplo, né? Vou pegar aqui, traçaria a rota de um ponto A para o ponto B, daria um print, salvaria a imagem e colocaria aqui, adicionando a rota de fuga. Outro ponto que precisaria ser preenchido no plano de contingência seriam arquivos complementares. Então, supondo que eu tenha aqui alguma norma, alguma coisa que precise estar disponível, ou algum outro plano de contingência relacionado que precise ser executado antes até mesmo, para estar anexando ele dentro desse plano. E todas as demais abas que são anexos, elas são preenchidas automaticamente, justamente para facilitar a identificação desses itens envolvidos, no caso RH, os abrigos, as residências e recursos materiais relacionados. Então, vou clicar aqui em cada um deles para que vocês possam visualizar. Quem são as pessoas até agora envolvidas nesse plano? Caroline, Marcelo e Pedro. Uma relacionada ao SCO, uma relacionada diretamente ao plano, que ele é responsável pelaquela ação operacional, e uma outra pessoa aqui de origem FLP AB 9996, que é aquele abrigo. Então a gente consegue identificar que uma das pessoas envolvidas pertence ao abrigo, uma das pessoas está aqui relacionada porque ela faz parte de um SCO, outra porque foi diretamente relacionada ao plano, e poderia ter N outras pessoas relacionadas às atividades, né, aos protocolos operacionais, desde que eu tivesse elencado no momento que eu criei o meu protocolo. Parte de anexo B, que são os abrigos relacionados. Então, na primeira página aqui, na primeira aba, cenários e dados gerais, eu indiquei quem era o abrigo, coloquei apenas um, e nessa aba eu visualizo o restante dos dados. Então, posso visualizar o código, o tipo, quem é o responsável, o endereço, telefone e tudo mais. Anexo C. Quem são as residências envolvidas aqui nesse plano? Ele lista automaticamente a residência, não, residente. Quem são os residentes? Então eu tenho aqui idosos com mais de 60 anos, 30, adultos, 300. E de onde ele tirou isso? Quando eu cadastrei minha área, eu cadastrei as vulnerabilidades. Se vocês lembrarem lá, eu cadastrei alguns idosos e alguns adultos. Então automaticamente ele faz essa contagem aqui e relaciona ao plano. Também a parte de residentes com necessidades especiais. Eu tinha indicado lá que tinham 5 cadeirantes, ele me indicou aqui automaticamente no meu plano. E no anexo D, são os recursos materiais. Então, lá naqueles meus procedimentos operacionais, supondo que eu tivesse muitos procedimentos, certamente aqui eu teria muitos materiais relacionados ao plano, muitos itens de energia relacionados ao plano, e muitos meios de transporte relacionados. Como eu só fiz uma relação com um único protocolo, está visualizando aqui apenas aquele bendito bug do protocolo de evacuação. E, novamente, todos os dados, né? Então, fica bastante fácil chegar a esses recursos materiais que vão ser empregados, porque a gente vai ter aqui o endereço, quem é o responsável, telefones e tudo mais. E, finalmente, ao final do plano totalmente criado, a última coisa que a gente precisaria fazer é publicá-la. Por enquanto ele está em edição.
Então, chegando ao fim dessa edição, eu marcaria o meu plano, né, plano para tsunami, e publico. Então, com o plano publicado, ele efetivamente passa a estar disponível para ser usado. E ser usado significa que eu posso estar ativando ou desativando esse meu plano. Então, supondo que ocorra mesmo a tsunami, eu posso vir aqui e mando ativar no nível 1. O que ele vai fazer? Ele vai enviar notificações automaticamente para todos os envolvidos nesse plano e que estejam relacionados no nível 1. Então, todo mundo que estiver aqui relacionado aos procedimentos operacionais do nível 1, todas as instituições que eu marquei aqui, que devem ser avisadas quando o nível 1 for ativado, também serão ativadas. Então, automaticamente, todo mundo que precisa executar algum tipo de ação no plano vai ser notificado a partir dessa ativação. E com isso a gente finaliza aqui a nossa passagem pela parte de planos de contingência. Supondo que chegou ao fim da operação, eu desativaria o meu plano. Como eu não ativei, a parte de desativação não está ativada. Então, supondo que eu ative aqui no nível 1. Ele não vai mandar e-mail agora porque o servidor de e-mail está desabilitado, mas supondo que estivesse, a partir desse momento aqui, as pessoas teriam sido notificadas e quando chegasse ao fim, eu desativaria o plano. E com o plano desativado, as pessoas novamente seriam notificadas que a ocorrência chegou ao fim e que podem ser desmobilizadas. Com isso, a gente visualizou tudo que é necessário para a criação de planos. Então, vocês visualizam que é um pouco particionado, né? Você não entra num único local e cria de uma única vez. A vantagem de ele ser particionado é que se você fizer uma atualização num determinado item, automaticamente todos os planos vão ser atualizados. Se não fosse com essa partição, sempre que eu precisasse atualizar alguma coisa, eu teria que entrar plano a plano e atualizá-los individualmente. Então, quando você pensa na criação do seu primeiro plano, se fosse tudo num lugar só, até que seria um pouco mais rápido. Mas quando você pensa que você tem que ficar atualizando esse plano anualmente, você teria que ficar entrando em muitos planos, caso o seu município possuísse, para ficar atualizando todos eles. E com essa partição não, você entra num único local, por exemplo, só o protocolo que mudou. Você troca um protocolo, automaticamente vai ficar replicado em todos os planos. Então foi por isso que se optou-se por essa parte particionada do sistema. Basicamente é isso. O sistema aqui você vê alguns outros ícones, não vou mostrar agora, isso faz parte de um segundo treinamento, mas rapidamente, áreas de interesse são as nossas áreas, né? Então a gente já até viu aqui o conteúdo de áreas de interesse, só que quem vai visualizar esse ícone aqui é o pessoal do monitoramento. E a parte de gestão de abrigos é efetivamente para utilizar um abrigo caso o incidente aconteça. Então, supondo que a tsunami aconteceu, eu vou precisar usar aquele abrigo, eu tenho que vir aqui na parte de gestão de abrigos para que eu possa ativar o abrigo e eu possa registrar todas as pessoas que estão entrando no abrigo, todos os animais que estão entrando no abrigo e, posteriormente, todos os animais que estão saindo e todas as pessoas que estão saindo do abrigo. Isso é interessante para que você tenha um acompanhamento. Você entrando no sistema, você já vai saber, aquele abrigo ali tem vaga ainda, porque eu disse que ele tinha, por exemplo, 200 vagas. Se eu coloquei 50 pessoas lá dentro, eu ainda tenho 150 vagas, então fica fácil direcionar as pessoas para o abrigo. Então essa é a ideia da gestão, mas isso é mais para a parte da atuação no caso da ocorrência. Então será parte de um segundo treinamento que provavelmente vai acontecer dentro de algumas semanas. Então é isso, pessoal, basicamente foi isso. Lembrando aqui, só recapitulando, para criar um plano, primeiramente preenche toda a parte de cadastro, parte das instruções e protocolos e, por fim, o plano. Alguém teria alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu volto aqui nas telas, explico mais detalhadamente. Sintam-se à vontade aí para fazer qualquer tipo de pergunta.
Boa tarde. Boa tarde. Nós temos algumas perguntas, na verdade. Com certeza a gente vai tirar todas essas dúvidas. Pode começar pela primeira. Para a primeira coisa, a questão do zoneamento ali da área, vamos dizer assim, da área de risco. Certo. Quando o município entrar, ele vai já vincular a área do município ou ele vai ter que arrastar, como você fez ali no começo? Arrastar ali do oeste até na parte do município. Se for arrastar, vai ficar difícil, vai ficar complicado, porque cada vez a pessoa vai ter que sair de um ponto macro, né, muito, muito grande a abrangência. Você diz criar uma área, criar um plano, eu tenho que definir essa área. Essa área pode ser o município como um todo. Inicialmente eu vou ter essas áreas já pré-cadastradas, né, como as áreas de risco, pontualmente eu tenho várias aqui, nós teremos o município todo cadastrado. Se for uma área diferente do município todo, a pessoa vai ter que criar ela pelo menos uma primeira vez. E aí, criando ela uma única vez, ela pode ser usada em vários planos. Não, isso tudo bem. A pergunta é, se quando o município logar no sistema, ele já vai puxar a área do município ou ela vai puxar esse mapa como está aqui? Um mapa muito, muito abrangente, vamos dizer assim. Ah, entendi. Não, é a questão quando você começa, deixa eu só... que eu vou iniciar a criação de uma área, supondo que não seja o município como um todo. Ele aparece como o estado de Santa Catarina, ele não aparece localmente o município. Eu teria que, por exemplo, eu sou de Lages, eu teria que dar um zoom aqui para poder desenhar a minha primeira área em Lages. A gente vai ter alguns menus aqui que vão delimitar o município de Lages, porque vocês também não vão poder construir uma área que não seja do seu município. Então, você de Lages não pode construir uma área em Blumenau para criar um plano. Então, vai ter aqui também a delimitação do município para que vocês tenham uma guia e possam efetivamente criar uma área dentro do seu próprio município. Mas a visualização inicial, efetivamente, ela começa no estado mesmo, como um todo de Santa Catarina. E é possível, por exemplo, delimitar uma área pequena através da coordenada geográfica? Porque daí ele puxaria, dentro da coordenada geográfica, já o ponto específico. Aí a pessoa poderia marcar aquele polígono. Se você já tiver a área definida num arquivo, você pode importar ela aqui. Tem uma importação de KML ou SHP. Se você não tiver isso pré-definido, aí você não conseguiria. O que eu acho que o senhor está perguntando é aquela questão, tipo, eu já coloco uma coordenada na mão, tipo, eu sei um ponto qualquer, eu preencheria, por exemplo, a coordenada e automaticamente ele marcasse e desse um zoom para facilitar a delimitação. É isso que o senhor está perguntando? Isso. Hoje a gente não pode fazer isso, porque não foi uma demanda solicitada, mas não é nada que seja impossível de se liberar, não. Teria só que enviar um e-mail para o Rafa da Defesa Civil Estadual, pedindo esse tipo de ajuste, que aí a gente liberaria essa função, que aí a pessoa preenche aqui a coordenada, automaticamente ela marca no mapa aqui aquele pontinho, semelhante ao momento que a gente preenche o endereço. No caso da área, a gente não tem o campo endereço, né? Então a gente não tem essa facilidade hoje, mas daria para fazer tranquilamente, é só fazer essa solicitação para o Rafa, que o Rafa encaminha para nós. E facilitaria a questão assim, a pessoa vai lá naquela área e marca um ponto de coordenada geográfica, e quando ele for alimentar, ele só preenche ali, e o próprio sistema vai dar o zoom, e aí ele vai marcar o polígono que ele achar interessante ali. Sim, facilitaria bastante. Eu entendo assim também, realmente seria um facilitador. Mas é uma demanda por uma versão atualizada. Nessa primeira que os senhores poderão utilizar, isso ainda não está disponível. Mais à frente poderá. Tá, nós temos uma questão no estado de Santa Catarina que é a lei do auxílio mútuo. Então, vários municípios eles auxiliam os outros municípios em situação de desastre. Aqui na nossa região, por exemplo, quase a totalidade dos municípios já tem a lei do auxílio mútuo aprovada. Então, não seria interessante ter, não sei se há ou não tem, a questão do município vizinho ou circunvizinho, ele poder não cadastrar,
mas visualizar o plano de contingência e as atribuições frente ao plano de contingência desse município com lei de auxílio mútuo. Isso está planejado, isso vai ser possível e em breve, já. Essa questão vou mostrar aqui para vocês agora como é que isso seria feito. Em plano de contingência, eu só não falei sobre ela porque a definição do perfil de acesso ainda está sofrendo alguns pequenos ajustes. Então ela não está hoje funcionando efetivamente, mas em breve ela já vai estar, coisa dessa semana ainda. Então eu clicaria aqui, por exemplo, esse plano é para Florianópolis. Eu poderia fazer aqui uma definição de audiência. Vai ter um campo aqui de audiência, definir audiência, e eu indicaria aqui as pessoas que poderiam estar visualizando esse plano. Então seriam pessoas de outros municípios, deixa eu só voltar aqui que eu tirei a tela, que poderiam estar visualizando esse plano para que se enquadrem na visualização das atividades e possam estar ajudando, caso ele seja uma das pessoas que vão estar atuando no plano efetivamente. Então aqui, ai caramba, cliquei errado de novo, um segundo. Então aqui nessa questão da audiência, eu coloco a pessoa e adiciono. Então eu posso adicionar todas as pessoas que eu quiser, dos municípios vizinhos, ou não, até pode ser um município distante por algum motivo que precise visualizar. E não só para plano, aquela parte de SCO e de protocolos operacionais, a gente também pode definir a audiência. Então um município vizinho vai poder estar visualizando um protocolo do seu município fronteira, né, e visualizando esses dados. Então isso é possível, já está no roadmap, e essa semana, com ajustezinho na parte de permissões de acesso, isso já vai estar funcionando, evidentemente. Tá. Posso para a próxima? Pode. Em nível de regional, nós atendemos as outras regionais em situações de crise. Então, foi colocado no começo da apresentação que os regionais terão somente a sua área de abrangência como visualização. Não seria interessante deixar isso livre para o Estado? Porque nós atendemos muito as outras regionais como auxílio. Na realidade, o que acontece? Quando a gente cria a pessoa, a gente pode definir quais os municípios que eles podem visualizar. Em casos extremos, a gente pode liberar para todos os municípios, ele teria um perfil semelhante ao da Defesa Civil Estadual e conseguiria visualizar todos, ou limitar isso de acordo com a minha vontade. Então, Coridec Grande Florianópolis, poderia estar vendo todos os municípios da Grande Florianópolis ali, da sua atuação, e por algum motivo, mais alguns adicionalmente. A gente consegue granular isso desde um até todos os municípios. Questão de só configurar. A gente nunca sabe aonde vai atuar. Oi? A gente nunca sabe aonde vai atuar. O cara pode sair lá de Tubarão e auxiliar aqui em Canoinhas. Se for um caso desse tipo, a gente teria que liberar para todos, não haveria problema. É possível. Ok. Eu vi ali dentro daquele mapa, aquele zoneamento que foi criado na primeira slide ali, e aí foi criado dentro dessa zona uma vulnerabilidade. Uma região de vulnerabilidade, certo. Quando você foi criar a região de vulnerabilidade, ele não apareceu a região macro. Será que não seria interessante ter uma cor diferente? Isso é uma sugestão. Dá para fazer também. Hoje não tem essa função, mas seria bem legal poder colocar ali num tom meio cinza, mais fraquinho. Criar uma zona de vulnerabilidade. Vai criar uma zona de vulnerabilidade ali dentro daquele polígono. Então já está marcado o polígono como em verde ali, seria um amarelo ali dentro, ou alguma coisa para dar um tom diferente. Então nós temos, já chama esse polígono em verde que estava ali e adiciona essa área de vulnerabilidade. Isso mesmo, já dentro dessa área. Aí quando eu viesse aqui, deixa eu só abrir mais ou menos aqui, só para confirmar o entendimento. Deixa eu dar um zoom out aqui para...
Então, o senhor diz o seguinte, eu criei aqui na minha primeira tela da área, a área macro, né, que está sendo atingida. Quando eu fosse em vulnerabilidade, esse aqui em volta tivesse tipo um amarelo fraquinho, alguma coisa do tipo, ou uma outra cor qualquer, delimitando essa primeira área que eu criei. Seria Dentro isso? daquele polígono. Estaria Isso. aqui em Mas, volta, mas mais ou menos. aparecendo o macro junto. Sim, estaria por aqui, mais ou menos. Não, a gente entenderia hoje como duas áreas distintas, né? Uhum. Alô? 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 Deu? Oi, tô vendo, agora tô. Pode falar, Edson, pode falar. Eu só queria colaborar com o Edson a questão do acesso, né? Ser igualmente o S2ID, que hoje você tem todo o estado, igualmente seria o acesso do SysDC, né? Até pela essa tipificidade de apoio a outros regionais. Essa questão, tipo, sistemicamente resolver é bastante simples. É só um acordo com a Secretaria Estadual aí para que efetivamente eles liberem esse acesso. Mas sistemicamente é fácil de se liberar esse acesso para todos. Tá. Posso para a próxima? Sim, sim. Então, nós temos ali, eu vi o cadastro de uma instituição. Eu pergunto, é uma instituição voluntária ou essa instituição ela pode ser, por exemplo, como o registro de preço do município? Então, o município faz o registro de preço de cestas básicas, de telha, de lonas, e eu poderia colocar nesse cadastro de instituições essa empresa que ganhou a licitação do registro de preço, por exemplo, e não uma instituição, somente uma instituição voluntária, que ali eu Poderia. percebi que tem ali como uma instituição voluntária, né? Deixa eu abrir aqui o cadastro de instituições. Você poderia estar cadastrando. Inclusive o sistema, é que eu não, no perfil que eu entrei, eu não estou com essa parte de registro de preço, mas inclusive eu posso colocar no sistema o registro de preço em si, para quando vocês forem fazer uma solicitação, né, uma F, por exemplo, para compra de um determinado produto, essa ata já esteja disponível para que vocês acompanhem. Eu ainda posso comprar 50 produtos com essa ata, 1000 produtos, sei lá, supondo que seja uma ata com 1000 produtos, vocês já compraram 700, o sistema já vai controlar isso e vai falar, usando essa ata você ainda pode comprar 300. Essa ata Isso. você vai poder cadastrar, na realidade hoje já pode, eu só não estou com um perfil aqui mostrando essa parte do sistema, e a instituição você poderia cadastrar aqui também, sem nenhum problema. Tá, ok. Aí no caso seria então, provavelmente uma instituição privada. Serve Para qualquer um. Seria provavelmente uma instituição privada que vai fornecer algum tipo de produto. Você poderia estar cadastrando num detalhamento o que essa instituição faria. Tá. Então a penúltima agora. Posso? Pode? Caso o município pequeno ele vai fazer um plano de contingência para todo o município, certo? Ok. Porém, eu gostaria de ter, não sei se tem, eu cadastrar por zoneamento a questão do cadastro de idosos, as vulnerabilidades sociais, a questão de necessidades especiais. Eu tenho um plano macro, eu tenho um plano para todo o município, porém eu tenho lá num bairro suscetível à inundação, por exemplo, determinadas classes sociais e pessoas com necessidades especiais. Eu posso criar por zoneamento ou eu tenho que criar isso dentro de uma tabela macro? Porque se eu for dentro da tabela macro, vai ter bastante dificuldade eu relacionar aquela área. Não sei se eu me fiz claro, né? Eu vou tentar mostrar se eu entendi ou não. Vou pegar aqui uma área, por exemplo, Itajaí. Tudo bem que essa área aqui Peraí, deixa eu criar uma nova que é mais fácil. Eita, eu saí do sistema. Município todo. Município pequeno, hein? Município pequeno. Criar aqui uma área. Mais algum?
Bom, vou pegar aqui, criar aqui supondo que esse meu círculo seja um município pequeno. Essa aqui é a minha área total. Vou botar aqui um título qualquer. Isso. Só relacionar aqui. E outra coisa, quando eu marcar o mapinha aqui, automaticamente ele vai relacionar o nome do município que está dentro dessa área. Isso é uma nova feature que vai ser disponibilizada. Deixa eu só colocar uma coisinha qualquer aqui. Bom, então a gente tem aqui o município. Essas situações específicas eu teria que cadastrar aqui como vulnerabilidade. E aí eu teria que cadastrar esse zoneamento N vezes, de acordo com, sei lá, os bairros, por exemplo. Supondo que esse município tenha 3 bairros. Eu cadastraria 3 vulnerabilidades, uma para cada bairro. E eu poderia desenhar dentro do meu círculozinho, que foi até a sua sugestão, que já aparecesse aqui a área pré-definida, para que eu pudesse desenhar um pouquinho melhor aqui já dentro do primeiro município que eu montei, né? Da primeira área, eu desenharia aqui o bairro e definiria as vulnerabilidades, né? A quantidade de pessoas, adultos, crianças, idosos só para aquele bairro, a população ocasional só para aquele caso daquele bairro, portadores de deficiência só para aquele bairro, casas, edifícios, instalações agrícolas, comerciais, industriais só para aquele bairro. Então, a questão seria, supondo 3 bairros, se eu quisesse trabalhar com essas 3 áreas, eu criaria 3 vulnerabilidades dentro de um município como um todo. Tá. Não, eu acho que é isso mesmo. E a última pergunta, talvez a mais importante de todas, quando que ele vai estar ativo? Na realidade, o sistema já, para isso que eu mostrei hoje, a parte de planos e cadastros complementares para a criação do plano, ele já está disponível. O que vai ser necessário é um contato com o Rafael da Defesa Civil Estadual para definir quem são as pessoas que tenham acesso para o sistema. Se vocês entrarem em contato com ele hoje e definirem já quem vai acessar, hoje mesmo daria para liberar o acesso para acessar o sistema. Basta ter internet. Qualquer local você consegue acessar o sistema. Até mesmo por um celular. Se quiser acessar via celular também está disponível. Tablet. Celular é ruim porque fica pequenininho, né? Mas por um tablet é possível, ou qualquer desktop também é possível. Só ter acesso à internet. Desculpe, eu me enganei aqui. Não era a última pergunta, tá? Sem problema. Nós temos no S2ID uma ferramenta que diz lá a porcentagem que o plano de contingência já foi preenchido. Ele vai aparecer aqui nessa ferramenta? Isso a gente não tem. Hoje seria uma feature nova. Entra naquele caso que teria que falar com o Rafa para ele fazer a solicitação formal para a gente. Seria tranquilo de implementar, mas hoje a gente não tem. Tá, beleza. Muito obrigado pela atenção e desculpe aí o atrapalho. Que isso, que nada. Toda dúvida é bem-vinda. E é bom que às vezes até tira dúvidas de outras pessoas que estão nos escutando. Bom, pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Ninguém mais? Não sei se vocês estão com alguma dificuldade no microfone, só lembrando que se precisar fazer alguma pergunta, tem um microfonezinho em abóbora aí, que se não for clicado e ficar em verde, eu não vou conseguir escutar. Então, se tiver alguém querendo fazer alguma pergunta, lembre-se de clicar no microfone para ele ficar verdinho, para eu poder escutar. Você tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta? Bom, parece que mais ninguém. Rafa, você está por aí? Então, assim, vai ser enviado senha para vocês e para os que pediram até amanhã. Aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês entram em contato comigo. Rafa, se você quiser, pode mandar meu Skype para eles também, que eu fico diariamente
logado de aproximadamente 9h30 da manhã até umas 7 da noite. Então, se alguém quiser entrar no sistema e fazer uma pergunta diretamente para mim, tiver com dúvida, estiver enfrentando alguma dificuldade, pode me chamar no Skype. Então, quando você mandar a senha, Rafa, manda o meu Skype também, para que eles me adicionem. Uhum. E aí também, esses próximos módulos que já estão prontos, desastres, eventos, ocorrência, assistência humanitária, mas acho que uns 4, 5 módulos que já estão prontos, acredito que nos próximos 10, 15 dias já deve estar também já nessa mesma senha já de vocês. Bom, ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui a reunião. Vou conversar com o Rafa para liberar esse acesso. Também para vocês, também ela quando tiver ela já disponível, para vocês também conseguirem baixar, mandarem já para as prefeituras. Aí a hora que eu já tiver ela pronta, eu mando para vocês. Obrigado para todos. Obrigado, Fábio. Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço aí a presença de todos vocês. Então, como o Rafa disse, amanhã vocês estão recebendo a senha, usuário e senha, né, o link de acesso e meu Skype. Caso tenha alguma dúvida de utilização, só me chamar que eu ajudo online. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre.